A primeira coisa, eu gostaria de voltar uma pergunta para você que está nos assistindo e está nessa posição, ou está galgando, querendo, almejando essa posição, você está pronto para dispor de muita coisa por isso? Será que você está pronto para pagar o preço de ter 1 milhão de seguidores, de ter uma rede para cuidar? Porque o preço também é alto, como em qualquer profissão. São momentos, são festas, são coisas que você tem que se abdicar, são amizades, são até família. É, coisas da sua vida que vão mudar completamente e talvez até relacionamentos. Tudo muda. Estamos aqui com um dos principais influenciadores do Brasil, só que ele não é humano, é o Gudan, um dos mais conhecidos perfis pet do Brasil. O Gudan está competindo com o Malcolm e com o Malibica, os três excelentes. Os três cresceram muito. O Gudan tem aqui representando ele o Zank e a Isabelle, que são os responsáveis pelo canal, que vão poder contar para a gente um pouco dos bastidores e como é que foi essa aventura de, em pouco mais de um ano, do zero chegar a mais de 10 milhões de seguidores. Vou pedir para começar para o Zank e para a Isabelle, por favor, contarem um pouco como é que foi essa história, como é que vocês chegaram até aqui. Bom, começou tudo isso quando, no meio da pandemia, a gente resolveu pegar um cachorrinho para trazer alegria para nossa casa. E aí conhecemos o Gudanzinho, que veio e começou a aprontar muito. E eu postava tudo nas minhas redes sociais, pessoal. E aí as pessoas começaram a pedir muito por um perfil dele, porque ele fazia muita arte, ele sempre foi esse cachorro maluco que vocês conhecem. E a gente resolveu abrir um TikTok para ele primeiro, porque era uma plataforma nova que a gente queria conhecer, a gente ainda não tinha entrado, né? E começamos a postar alguns vídeos dele, com o Zank narrando, trends, assim. E aí, na primeira semana já de post, ele começou a estourar lá. Na verdade, o perfil do Gudanzinho, tudo isso surgiu, gente, de uma loucura nossa de querer testar o algoritmo da plataforma, na verdade. Eu sou cantor e compositor, a Isa é maquiadora e era micro-influenciadora na época, então a gente não sabia muito a respeito dessa nova plataforma que estava surgindo. Aí pensamos, poxa, não vamos fazer um perfil nosso, vamos fazer o perfil do Gudan. Já que todo mundo pede um perfil dele, já vamos entrar com o perfil dele, então. E essa plataforma, vocês estão falando, seria o TikTok? O TikTok. Isso. Começamos lá, aí ele começou a ganhar muita notoriedade. Então, quando chegou a 50 mil seguidores, começaram a criar alguns fakes dele na plataforma. E para não criarem no Instagram, eu acabei criando um perfil com a mesma arroba dele ali, para manter só ali com umas fotinhas. Só que aí ele começou a crescer muito no Instagram também. E hoje a gente tá aí, mais de 7 milhões, né, no TikTok, mais de 1 milhão no 300, Instagram. Mais de 1 milhão e 300. A família ao todo acumula mais de, na verdade, 13 milhões de seguidores. É muita coisa. É muita coisa. E esse segmento dos pet influencer, ele está sendo transformado completamente, muito rapidamente, né? E os finalistas, junto com vocês, são dois maravilhosos, né? Que são o Malcolm e o Malibica, né? Que vocês têm bastante relação, não é isso? Temos, sim. Conhecemos bem eles são super gente boa. O Malcolm, ele já veio ficar aqui em casa uma vez, e a Malibica, a gente já foi na casa deles, e já fizemos uma pet mansão juntos, né? Dos influenciadores. A gente participou lá e foi bem legal. Sobre a importância, a relevância dessa categoria pet, uma coisa que eu comentei até com o Leonardo, do Malibica, e com o senhor Ramos, do Malcolm, o que vocês acham sobre o porquê que essa categoria tem crescido tanto, né? E uma suposição que eu falei, isso é o Tom e Jerry da vida real, né? É aquela brincadeira, né? O cartoon que você tem, na verdade, um ser de verdade, né? Que é imprevisível, pode fazer o que quiser, e as pessoas se sentem meio donas dele também. Vocês acham assim? Com certeza, né? Tem uma relação meio de carinho, assim, de cuidado, né? Os fãs têm muito disso. Mas eu acho que se deve
principalmente ao fato das pessoas buscarem mais leveza pro dia a dia, sabe? Eu acho que casou muito o fato da pandemia e muitas histórias tristes acontecerem, e em contrapartida você trazer um humor leve, usando um animal de estimação, que basicamente é um ser inocente, é um ser sem maldade, e acho que isso foi o principal fator de conquista. Também tem muitas pessoas que se identificam, né? O Gudan, falando da gente, assim, ele é um cachorro de porte médio, então tem muitas pessoas que querem entender onde levar os cachorros de porte médio, porque não é todo lugar que aceita. O que fazer, né? O que dá para eles se alimentarem. Então, acho que além dessa leveza, a gente traz um conhecimento, além da raça, mas do porte mesmo do cachorro. Tem pessoas que sempre quiseram ter e não tem essa oportunidade, então se identificam também, acho que também traz isso como donos, assim, pelo carinho de tipo, sempre quis ter um e agora eu tenho um aqui na minha internet que eu posso estar sempre acompanhando e vendo como que ele tá. Então tem, né, várias questões, assim. Sim. Eu acho que da personalidade também. Personalidade deles, como o nosso trabalho, né? Como do Malcolm, da Madai Bica também, todos têm uma personalidade, entre aspas, humanizada, né? Então é mais fácil da gente se identificar com os fatores mais profundos dos gostos de cada um deles. Engraçado que eu entendi que essa humanização é algo do Brasil, né? Que lá fora os pet influencers não têm essas vozes, né? É verdade isso? Olha, eu vou dizer que, assim, não que sejamos grandes conhecedores dos pet influencers mundiais, mas é uma tendência que tem apontado, não só no Brasil. Inclusive, a gente tem um grande contato com o pessoal lá do TikTok, e recentemente recebemos um vídeo de fora que bombou muito, de um cachorrinho com voz também. Mas digo que no Brasil é mais fácil de acontecer, mais forte de acontecer hoje. Lá ainda é aquilo dos cachorros serem fofinhos, né? Daqueles takezinhos rapidinhos. Aqui a gente traz mais a personalidade. Legal. E você falou, então, que o TikTok entrou em contato. O TikTok está dando um apoio para esse crescimento de vocês? O TikTok ele sempre deu respaldo para macro-influenciadores, no sentido de ajudar, né, alguma coisa, se tiver algum tipo de problema, suporte com a plataforma, né? Mas é mais nesse sentido de suporte mesmo, assim, caso tenha algum realmente problema técnico, algo do tipo. Tem várias vertentes, né? Daí tem a vertente pet, e inclusive a Madai Bica, o Malcolm estão inclusos aí nessa vertente. Legal. E você falou, a gente falou um pouco sobre os fãs, né, que gostam de saber, aprendem. Como é que é hoje? Existe assédio? Hoje vocês saem na rua, são reconhecidos? Muito. Com certeza. Acho que assédio não tem só carinho, muito carinho por nós, assim. A gente agradece muito. As pessoas, elas nos reconhecem com os olhos brilhando, assim, e é muito legal isso. Nunca imaginei, na verdade. E é engraçado, porque como eles são cães bem característicos, as pessoas reconhecem de longe. As pessoas às vezes veem na rede social que a gente está em algum parque, elas vão até lá só para ver a gente. Às vezes até sem eles, a gente está no shopping, alguma coisa também é reconhecido. Trouxe muita notoriedade, assim, pra gente. Legal. E conta então alguma história legal, interessante que já aconteceu com fã. Olha, tem da praia. Da praia? Então vai, conta da praia. Nós fomos para Itapema e a gente ainda não tinha noção do tamanho do Gudan, porque aqui em Curitiba as pessoas são um pouco mais fechadas. Até várias pessoas passam por a gente e falam assim, Gudanzinho, e já sai, sabe? Então, lá em Itapema, que é em Santa Catarina, a gente foi pra praia. Assim que a gente chegou, já veio uma família e começou a brincar com eles e tirou foto e começou a perguntar, né, de como que era a vida e tudo. E aí, assim que eles estavam lá, começou a chegar gente. A gente ficou 2 horas na praia, a gente não sentou, ficou lá conversando e tirando foto. Foi, assim, acho que a experiência mais marcante do início, assim, né? Foi, com certeza. Foi lá, inclusive, que a gente entendeu como era o impacto do que a gente fazia dentro de casa para a vida das pessoas, para o psicológico das pessoas, e foi muito legal, com certeza. E teve uma vez, acho que em Piracicaba também, em São Paulo, que a gente colocou que estava indo para algum bairro bem longe, eram uns 40 minutos do centro. Colocamos, estamos indo lá conhecer e tal. E chegou mais de 40 pessoas lá, e gente de outras cidades que foram lá, que estavam em Piracicaba só esperando ver o momento que a gente ia sair para passear. E aí também, que daí a gente estava com os pais do Zank,
E eles também se surpreenderam, falaram, nossa, eu nunca esperava essa proporção, assim, de gente. Isso é uma coisa até interessante de falar, gente. A gente tem costume, assim, de ver os nossos pais, que são de uma época diferente da nossa, não entenderem muito bem como é o trabalho online, né? Assim, tem pais mais modernos, pais mais conservadores, pais e mães, né? E foi nesse momento, inclusive, que o meu pai, nesse caso, até se emocionou e falou, agora eu entendo. De verdade. Eu entendo o que vocês fazem. Muito legal. Muito bom. E vamos falar sobre o por trás da câmera, aqui sobre produção. Quantos vídeos, mais ou menos, vocês fazem por semana? Qual o fluxo? Olha, hoje a gente faz bem menos vídeos do que fazia antes. Antes a gente tinha um fluxo muito maior de vídeos, e daí a gente reduziu até pelo nosso próprio organizacional aqui, nos organizamos de maneira que não precisamos produzir tantos vídeos assim. Eu acredito que por semana a gente deva produzir cerca de uns 10, 15 vídeos por aí, sabe? Nessa média. Isso com edição, narração e tudo, Isso, né? vídeo fixo no caso, né? Não story. Stories é infinito. Até porque, assim, tudo que eles fazem é conteúdo. Então a gente tá sempre gravando. Gravando, a gente grava todo dia muito vídeo. Agora, editar, narrar, postar, aí acho que é essa média aí. Mas 10 a 15 já é bastante coisa, né? Vocês faziam mais? Tem bastante perfil, né? É bastante coisa. E qual a estrutura? Assim, é só vocês gravando ou tem mais gente ajudando? Não. Hoje a gente tem uma equipe. Eu faço a parte financeira e burocrática da empresa, ajudo ali, né? Gravar alguma coisa ou outra. Mas aí tem o Zank, que é a parte de edição, narração, gravação, roteirizar, tudo, né? A gente tem a Luana, que trabalha como braço direito do Zank, ajuda em toda essa parte. Aí tem mais uma social media, que é mais a parte de texto, parte textual e tudo mais. A gente tem a assessora de imprensa. E por enquanto são só essas pessoas a nossa equipe, e assim, a gente tem uma fixos, agência, né? Também, que é terceirizada, né? Que faz os contatos com as marcas. É a Coletive Brasil. Muito bom. E vocês pensam, assim, dentro desse crescimento, vocês entendem que vocês vão continuar com as funções que vocês têm hoje ou vocês pensam em mudar de posição? Olha, no caso da Isa, até é possível uma mudança, né, uma migração de posição, pelo fato de ser uma parte mais organizacional. Ela é um personagem, eu também sou um personagem, mas enfim. Agora, a minha parte é difícil se desvincular, porque como fui eu que criei os personagens... E a voz, né? E a voz, então dificilmente eu consiga me desvincular ao ponto de falar, vou ficar apenas com a direção. A gente pensa em futuramente ter um editor que ajude com isso, né? Mas o principal vai ter que continuar sendo ele, não tem jeito. Legal. E essa sensibilidade artística, né, que você já tinha, vamos falar sobre a parte das vozes, né? Isso foi uma coisa intuitiva ou foi uma coisa planejada? Pois é, na verdade, assim, nesse caso foi intuitivo, mas é uma coisa que eu já carrego comigo há muito tempo e não sabia. Desde criança eu gostava de cantar, de imitar pessoas, então eu imitava cantores sertanejos, imitava uma galera, mas assim, aquela coisa de criança, coisa de adolescente, nada muito levado a sério. E eu vim numa cidade muito pequena, onde trabalhar com a voz era trabalhar talvez na rádio, local, e era apenas esse o caminho. Então, quando eu cheguei aqui em Curitiba e tudo começou a se desenvolver, a gente teve o Gudan, a coisa começou a dar certo, foi aí que o estalo veio e eu pensei, poxa, era uma coisa que sempre andou comigo e eu nunca prestei atenção. E começou com ele narrando os vídeos do Gudan, mas como um Discovery Channel, assim. Era uma narração externa. E depois isso se tornou o pensamento do Gudan. Então a voz do Gudan teve essa transição aí no começo. E a Blunt também, né? Mesma ele teve coisa. Que fazer uma voz feminina, porque eu não sirvo para essas coisas, eu não sei atuar, porque você tem que saber atuar um pouquinho. E aí ele teve que ir afinando a voz para conseguir chegar na voz dela de hoje. Um processo. Até uma coisa interessante para os fãs que estão assistindo a gente, né? Se você pegar lá do começo da voz do Gudan e lá do começo da voz da Blunt, completamente diferente. Passou por muitas etapas até chegar no momento de hoje. É igual criança que tem uma voz e chega na adolescência vai mudando, fica aquela voz um pouco estranha. Aí na fase adulta já tem uma voz bem firme. Definidinha. Vamos fazer uma brincadeira, então. Fala como Gudan,
no começo e agora, para a gente ver a diferença? O Gudan, ele tinha uma voz que era mais parecida, inclusive, com a minha, né? Então, tinha pouca diferenciação. Era mais uma entonação. Sabe quando a gente assiste aqueles documentários e eles falam Lago Titicaca, 1942. Era mais ou menos essa voz, assim. Até um pouco mais assim. Agora, o Gudanzinho fala assim. É completamente diferente. É até um pouco mais robótico. Essa é a maneira do Gudanzinho tratar. E é engraçado, porque no começo as pessoas achavam que era a voz do Google. Por muito Achavam que tempo. era editada, né? Colocava a voz do Google, dava uma editada e era isso. Mas não, era ele mesmo que fazia. Até hoje as pessoas mandam, nossa, eu jurava que era a voz do Google. E não, gente, é a minha garganta mesmo. A da Blunt, ela começou, claro, com uma tentativa de afeminar a minha voz, então ela começou assim. Era assim que ela era. Na verdade, uma voz muito masculina, com um pouquinho de ponta. E hoje ela tá assim, garoto? Menino do céu, eu estou impressionada. Muito legal. E sobre a família, volta e meia estão sendo filmados. A pergunta é, o que eles entendem que estão sendo filmados? Eles sabem que eles têm que representar alguma coisa? Representar não, mas eles sabem que eles têm que olhar para a câmera, eles sabem que eles têm que sentar, principalmente quando o fã vem, quer tirar foto, é uma surpresa para os fãs que falam, nossa, mas eles já sentaram, a gente não precisa nem fazer nada. Eles estão acostumados, eles né? Eles estão muito acostumados, desde pequenininho, né, desde os 3 meses do Gudan e desde sempre da Blunt, a gente pega o celular, põe na frente deles, faz com petisquinho para eles olharem e tal. Então, vira quase uma rotina automática e os cães, na verdade os pets, né? Mas assim, falando dos cães, eles têm alguns marcadores visuais, marcadores sonoros, e o celular é um deles. Então, no momento que eles veem o celular, eles já sabem o tipo de movimentação, mais ou menos, que eles têm que fazer, sabe? Por prática. O Ramos, o Gustavo, falou que quando ele pega o celular, o Malcolm agita, né? Já começa a fazer coisas, né? Já tem automático isso, né? Sobre pessoas que influenciaram vocês. Então, eu entendo que esse fenômeno, esses 2 anos aí, que imagino a vida esteja mudando bastante, né? Acredito que vocês estejam aprendendo muito, né? Se informando muito. Então, vocês devem ter influenciadores que vocês olham assim, puxa, que isso aqui é legal, esse é um bom exemplo, etc. Quem que vocês citariam, assim, como 3 influenciadores que vocês acham importante seguir para serem melhor no seu trabalho? Bom, eu acho que de parte online, porque assim, o Gudan a gente se inspirou muito na parte televisiva, né? O Discovery Channel, as narrações, né? As vozes mais imponentes. A Blunt, ela já veio numa pegada mais feminista, ela é dona de si. Eu acho que da Blunt, uma pessoa que é bastante a ver é a Karen Kardashian, né? Que é um personagem de um homem que se veste de mulher que fala sobre arranjar um marido rico e ter o poder feminino. E a Blunt, ela vem nessa pegada. A gente se inspira bastante, né, em alguns conteúdos dela. Assim. É um conteúdo bem legal, bem parecido. Eu acho que, no geral, eu acredito que influenciadores que falem sobre a própria rede social, sobre criatividade, assim, eu mesmo sigo muitos influenciadores de fora que falam sobre criatividade, assim, que às vezes nem são tão grandes, mas isso às vezes traz um refresco na memória para poder trazer uma ideia nova, para trazer alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria também de falar do Léo e do Sr. Ramos, porque a gente também gosta muito do conteúdo deles, a gente consome de verdade. Acho que o Malcolm, ele se assemelha um pouco mais ao perfil do Gudan, porque tem história. Então, quando a gente fez as collabs e tudo, foi bem fácil de fazer, porque pensa muito parecido, o Gustavo pensa muito parecido com o Zank, então deu muito match. E o Léo também, ele é figura antiga, né? Ele foi, acho que, um dos primeiros a colocar voz nos cachorros. Ele começou quase 1 ano antes da gente. E ele também é uma referência pra gente, assim, sabe? Os dois são perfis muito legais também. Não, isso é formidável. Agora, é interessante essa área dos pets, que o eBest, como é que a gente chega aos top 10 do eBest? Que, na verdade, não é um grupo de pessoas. É um algoritmo nosso, matemático, que mede alcance, relevância, engajamento de todas as iniciativas. Então, os finalistas, vocês 3, não eram top 10 no ano passado. E os 3 subiram, assim,
avassaladoramente. Foi muito rápido para os três. Os três são realmente muito, muito bons no que fazem. Agora, uma coisa que eu posso falar que eu teria que verificar, mas eu acho que o Gudan foi o caso de maior crescimento no algoritmo do ano passado para cá. Em todas as áreas, não é só de pets. Caramba! Imagina, seria uma honra. Foi o número que mais cresceu de um ano para o outro, foi de vocês. Então, por que vocês acham isso? Porque, vamos lá, aí a gente não está falando só de uma oportunidade, de um mercado, alguma coisa vocês estão fazendo bem feita, né? O que vocês acham que estão fazendo tão bem feito para ter tanta aderência, tanto engajamento? Nossa, é difícil. Eu acho que uma das coisas é o fato de que, como eu sou maquiadora e ele é músico, com a pandemia a gente ficou desempregado. Então a gente se dedicou ao perfil do Gudan e da Blunt 16, 18 horas por dia. A gente trabalhou realmente muito duro para a gente conseguir ter uma equipe hoje e ter alguns momentos de lazer. Mas foi muita batalha, assim. A gente fez no começo numa brincadeira, quando a gente começou a ver que dava certo, a gente realmente levou isso como um trabalho, sabe? E eu acho que também o fato de ter essas histórias, de criar laço com as pessoas, de identificação mesmo, também é um outro fator. Com certeza. Eu acho que é a criação da comunidade, a identificação das pessoas, tem um pouco a ver com essa loucura que vem da parte criativa e eu acredito também que a gente nunca deixou de responder as pessoas. Então, a gente sempre teve esse contato muito próximo com o público. E para não deixar isso cair, a gente contratou outra pessoa para conseguir dar conta disso. Então, a gente tem uma pessoa que só responde mensagem em comentário, que ajuda, né, o Gudan e a Blunt a estar sempre na ativa ali. E é uma mensagem que a gente recebe bastante dos nossos fãs. Tipo, vocês são os únicos famosos que me respondem. Ai, nossa, que legal, que eu sempre tenho uma resposta de vocês quando eu consigo e tal. Claro, é muita mensagem, não dá conta de todas. Mas sempre a gente tá ali respondendo o que dá. Mas digo aqui até por nós que esse crescimento ele também nos assustou de uma maneira imensa. Na verdade, acho que faz 1 ano e meio que os perfis foram criados, né? O perfil do TikTok que foi criado foi em junho de 2020? 2020. Junho de 2020 foi quando a gente criou. Então, isso foi também assustador pra gente, de uma maneira muito boa. E acho que a maior parte é sobre também passar alegria para as pessoas, do nosso jeitinho meio maluco, mas é sobre passar a nossa alegria para as outras pessoas. Hoje eu entendo que vocês estejam focados profissionalmente somente no Gudan, correto? Isso. Eu tenho também minha profissão de maquiadora que eu tô levando junto ali. Assim, qual foi o momento que vocês pararam assim, o Zank parou e falou assim, eu tenho que parar tudo e focar nisso aqui? Como a Isa disse antes, a gente já estava num momento de desemprego, tanto eu quanto ela. Então, quando a gente abraçou a coisa, até de maneira orgânica, antes disso virar uma coisa assim, com agência e comercial e publicidades, etc., eu abracei isso de corpo e alma muitas horas por dia. Então, eu já estava dentro disso, já era minha vida, minha alma estava ali. Mas aonde virou a chave realmente que eu virei para a Isa e falou, a gente tem que focar nisso aqui. Foi acho que em dezembro, que inclusive foi quando a gente fechou com a Coletive, onde começaram a acontecer as primeiras grandes campanhas de publicidade. A gente viu que se a gente não sentasse para organizar isso, a gente não ia dar conta. Muito bom. E esse crescimento de receita? Então, o merchandising é a maior receita hoje? Com certeza. A publicidade. Eu ouvi falar que vocês também têm uma veia de marketing muito pronunciada e a gente fica pensando, né, nas possibilidades, né, que a marca Gudan tem. Eu queria saber se vocês estão pensando hoje em crescer, por exemplo, explorar a marca para produtos, licenciar a marca para conteúdo digital. Por exemplo, o modo turbo ia ficar perfeito em um desenho animado. Como é que está isso hoje? Então, sabe que isso é uma coisa muito legal, essa é uma pergunta incrível, porque lá, eu vou já trazendo dos primórdios, os primeiros vídeos que a gente fez do Gudan, que era basicamente o Zank no quarto, editando com a cabeça maluca, do jeito que sabia, e postou. Várias pessoas do campo do marketing, de escolas de marketing de diversos tipos, começaram a usar o meu vídeo, a nossa criação, como case. Olha, aqui foi implementado essa ação, essa técnica, esse não sei o que lá. Então, as pessoas realmente achavam que tinha algo por trás, muito bem pensado. E, na verdade,
era só eu sendo maluco com o celular na mão e vídeo para fazer. E a gente encontrava essas páginas de marketing falando de quais técnicas que a gente tinha usado, e a gente ficava tipo... Na verdade, usava, mas tá bom, né? Na verdade, eu olhava aquilo e falava, caramba, eu usei esse negócio e nem sabia. Agora eu vou usar de verdade. Então a gente não criou, assim, tudo isso estrategicamente, comercialmente pensando. Mas é claro que hoje em dia, vendo do ponto de vista de negócio, empresarial e como uma saúde da coisa toda, a gente tem alguns projetos, sim, tanto em andamento quanto projetos futuros de expansão de marca e etc. Isso que você falou do modo turbo é muito engraçado, porque ano passado, eu acho, a Luísa Sons, a Anitta e a Pablo lançaram uma música chamada Modo Turbo. Sim. E aí, os fãs do Gudan enlouqueceram. Como assim? É a música do Gudan? Como que o Gudan não tá participando? E a gente falou, nossa, modo turbo, assim, né? Vem uma música que a gente nem imaginava. Foi muito legal, assim, ver que não teve relação, mas que as pessoas associaram totalmente, assim, a música delas a nossa. Podia ter tido, inclusive, podia. Quiser. Muito bom. O que vocês acham que está sendo mais difícil nesse processo de se tornar um grande influenciador do Brasil? Eu acho que... conciliar tudo, né? Assim, porque as pessoas só veem o vídeo pronto, né? Aquele vídeo de minutos, então 1 minuto, 3 minutos. Mas para gravar aquele vídeo teve muito tempo de edição, teve que ter toda uma preparação de voz, por trás tinha que ter alguém respondendo. O trabalho mesmo, assim, em si é bem desgastante, né? Exige bastante da gente, então acho que esse é o ponto mais Eu acho forte. Que também, assim, do ponto de vista, tirando a parte técnica e as dificuldades, sei lá, burocráticas, enfim, a parte mental mesmo, falando da dificuldade hoje de ser um grande influenciador da parte mental, conseguir conciliar isso na sua cabeça para a ansiedade não se colocar à frente do próprio trabalho. Então, quando a gente está falando do mercado da internet, ainda mais hoje, é um mercado muito volátil. Se você está agora com o perfil, seu perfil está crescendo, há sempre essa ansiedade do que vai acontecer, o que vai surgir, qual é a clareza para os próximos passos. Então, com certeza, o exercício mental, a mente trabalha ininterruptamente por muitos momentos para você poder ter clareza e conseguir dar um passo de cada vez, sem se perder na própria fama ou no próprio jogo da coisa. Acho que a gente mudou muito, né, desde que a gente começou, também a estar blindado alguns comentários, sempre vai ter alguém para criticar, né, enfim, então a gente teve que se blindar bem de opiniões, apesar de no mundo pet não ser tão, assim, de haters e tudo, ainda assim, alguma coisa respinga, né, então acho que tem muita coisa envolvida, assim. Vocês imaginam que muita gente no Brasil quer ser um influenciador, né? E vocês são um exemplo, porque vocês, alguma coisa muito bom, muito bem feita, vocês fizeram até hoje para chegar até aqui, né? Na verdade, é uma soma de coisas, né? Então, é muito trabalho e duas cabeças complementares, duas boas cabeças complementares trabalhando em conjunto com o fim, né? Então, obviamente, tem que ter talento, mas essa confluência aí ajudou, com certeza, essa história. Mas eu queria, então, pedir para vocês falarem, o que vocês falariam para um influenciador que está com seus 10 mil? Ele começou, está lá e fala assim, puxa vida, eu queria ter 1 milhão de seguidores. Qual é o plano? O que vocês falam? Quais são as etapas que ele tem que fazer? Bom, eu acho que antes de tudo, assim, antes da gente entrar na parte até de discorrer um pouquinho mais, a primeira coisa, eu gostaria de voltar uma pergunta para você que está nos assistindo e está nessa posição, ou está galgando, querendo, almejando essa posição, você está pronto para dispor de muita coisa por isso? Será que você está pronto para pagar o preço de ter 1 milhão de seguidores, de ter uma rede para cuidar? Porque o preço também é alto como em qualquer profissão. São momentos, são festas, são coisas que você tem que se abdicar, são amizades, são até família. Coisas da sua vida que vão mudar completamente e talvez até relacionamentos, tudo muda a partir do momento que você tem um objetivo tão grande quanto esse. Apesar de ter a facilidade da internet, da coisa ser rápida, fluida, chegar até lá, com certeza vai mudar você como pessoa. Totalmente.
Então, se você responde positivamente essa pergunta, aqui vão as dicas, né? Eu acho que uma das coisas é começar, independente se você tem a melhor câmera, a melhor luz, o melhor cenário, porque começando você vai aprendendo, vai pegando jeito, vai falar com o celular. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade em falar com o celular, e hoje eu falo abertamente, então quanto mais você pratica, mais você vai chegar à perfeição, né? E eu acho também que é a constância. Então, posta todo dia, tá sempre online, mostra sempre o que você está fazendo, as pessoas se interessam por pessoas reais, não só pela vida de família de margarina, né? Então, a gente sempre tá aqui postando as nossas coisas, sendo boas, sendo ruins, dê sua opinião é importante sim, e blinde-se, porque a sua opinião ela é importante, vai ter gente que vai ir contra, vai ter gente que vai ir a favor. Então, saiba do que você quer, saiba se posicionar e fazer as coisas do seu jeito, da sua verdade. Vou passar um ensinamento que eu aprendi rapidinho para todos que estão assistindo aqui. Nessa jornada com o Gudan, com tudo isso que aconteceu, eu já era cantor e compositor, então já tinha uma iniciação. Eu era essa pessoa exatamente que a gente conversou. Nós dois. Nós dois, nós éramos essas pessoas que estávamos querendo saber como é que a gente faz para crescer na internet, como é que a gente chega até lá. E uma coisa que o Gudan, a Blunt e a família Turbo me ensinou foi a não julgar tanto as coisas antes de fazê-las acontecerem. Então, se um dia eu tivesse pensado, eu não vou fazer a voz de um cachorro, quem é que faz voz para um cachorro? O que vão pensar de mim? O que minha família vai achar? O que meus amigos eles vão rir de mim? Se eu tivesse pensado isso, meus amigos, não estaríamos aqui. E eu acho que passar por essas opiniões é muito válido, assim. No começo as pessoas falavam, olha lá os blogueirinhos, meio pejorativo, ou, tá começando a ganhar petisquinho pro cachorro, quando vem aqui em casa traz petisco de graça. A gente recebia muita coisa de pessoas próximas falando assim com a gente. E aí a gente viu quem realmente estava apoiando o nosso negócio e quem estava achando que a gente era maluco. E aí hoje é engraçado, porque quando a gente realmente chegou lá, esperamos chegar muito mais longe ainda, mas hoje essas pessoas apoiam a gente, indicam a gente para algumas marcas, falam, eu sempre acreditei em vocês. Só que a gente sabe quem que realmente acreditou e quem não acreditou. Então, mesmo que tenha esses comentários, não liga, porque tem algum momento da sua vida, as pessoas que estão te vendo de fora, que nem te conheciam antes, vão estar te apoiando mais ainda. Diminui esse seu crivo aí de aprovação, tá bom? Não precisa de autoaprovação tão grande assim. Posta primeiro, depois você aprova, beleza? Muito bom. Como você falou, um dado momento vocês estiveram aí, agora vocês já podem ajudar, né? Falando para tantos outros que querem estar aí. E sobre o futuro? Vocês têm que sonho agora para os próximos anos? Sonhos assim. Vou falar que a gente é bem imediatista, tem pouco planejamento, para ser sincero. Nosso planejamento mais longo possível é 6 meses. A gente tem planos, por exemplo, de estar mais perto de São Paulo, por exemplo, que é um campo muito bom, principalmente para essa área da publicidade, e as pessoas estão sempre por lá. Isso é uma coisa que a gente não sabe quando vai acontecer, quando vai se concretizar, mas um dia vai. A gente tem um plano de continuar cada vez mais crescendo a empresa. Então, tá desafogando o nosso trabalho para poder crescer o tanto de trabalho que as pessoas veem. Então, para a gente estar sempre, né, podendo lançar todo dia, constante e com qualidade. A gente tem alguns projetos daí pessoais de investimento, né, de investir aqui, investir ali, porque a gente sabe que, apesar do Gudan ser bem consolidado e tudo, a internet é feito de altos e baixos, é feito de sazonalidade, então a gente tem que ter o pé no chão quanto a isso também. E a gente tem um plano, sim, de levar o Gudan e a Blunt cada vez mais à frente, fazer a nossa marca, fazer... como você já tinha comentado anteriormente sobre desenhos, essas coisas, a gente sempre quis muito fazer isso, então a gente ainda tem plano de levar eles para outros meios de comunicação, seja na TV, seja em outras plataformas. Então, a gente sempre está procurando conhecer o novo e estar dentro daquilo, assim. Muito bom. Bem, foi muito boa a conversa, tenho certeza que não só os fãs vão gostar. Eu vou pedir uma última coisa, que é a gente ver uma conversa dentro da família, com as vozes,
e com o tema que vocês quiserem. Se quiser, por exemplo, assim, vamos imaginar que chegou o troféu de ganhador do IBEST. Como é que vai ser? Meu Deus do céu. Ao vivão aqui, entre o Gudan e a Blank, você fala? Acho que o Gudan falaria algo como: olha só, Brant, chegou meu troféu. Eu sou incrível. Garoto do céu, esse troféu é todo meu. Eu que te ajudei a conquistar. Você só sabe comer e não fazer nada. Eu gosto de comer sim, mas e daí? Eu sou influencer. Muito bom, muito bom. Parabéns. Pessoal, eu agradeço, a gente agradece muito, foi muito legal. A gente agradece, muito obrigado. Temos certeza que vamos estar vendo vocês aí próximos anos, várias vezes. É a primeira vez somente. Muito obrigado, então. Obrigado, a gente agradece. Obrigado. Tchau, gente, valeu. Ó, o patrão. Esse é o Gudanzinho, o patrão. E essa é a Blantinha. Para finalizar, então, com os dois aí presentes, contem uma coisa que ninguém sabe sobre eles. Uma coisa que ninguém sabe, que na verdade eles se amam. Eles se amam, eles gostam de dormir juntinho. Eles dormem junto todo dia, eles brigam na internet, mas eles se amam. Eles são irmãos mesmo, né? Que se amam, mas tá sempre brigando. Ó, o Gudan tá caindo de sono. São lindos mesmo, são muito fofos. Pessoal, obrigado de novo. Valeu. A gente agradece. Tchau, gente.